Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós estamos gravando a 7ª edição do quadro Salto Agulha. E como vocês sabem, esse quadro foi criado e idealizado com o intuito de trazer mulheres de outras profissões para a gente poder fazer esse link. E sempre, para participar desse quadro comigo, eu sempre trago as minhas colegas advogadas e dessa vez eu tenho a companhia da minha colega Angélica Werneck, que veio fazer comigo esse quadro, mas temos uma convidada muito especial, que é a psicóloga Juliana Diniz Cerqueira. Ela é psicóloga formada em psicologia pela Universidade Santa Úrsula em 1993, é mestre em psicologia com a apresentação de um projeto que se chama O Impacto do Encarceramento Feminino nas Relações Familiares. Também tem algumas especializações como Saúde Mental da Infância e Adolescência pela UFRJ, Família e Casal e atualmente está cursando 2 pós em Psicologia com os títulos Jurídica em Família e também Mediação de Conflitos em Família. Além de fazer parte, ela desenvolve um projeto muito legal, faz um trabalho com o grupo terapêutico com mulheres que cometeram delito e possuem transtorno mental. Isso desde 2017 que ela vem desenvolvendo esse trabalho. Então, queremos agradecer muito a sua participação, é uma honra recebê-la aqui. Na verdade, a nossa segunda convidada, que é de uma outra área, para a gente poder fazer aí, né, esse link, esse abraço, conhecer um pouco mais as nossas outras profissionais e a realidade das nossas mulheres. E você traz um título tão importante que o tema hoje é Vínculos Familiares a partir do encarceramento feminino. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Amanda. Agradeço também a você, Angélica. Boa tarde a todos e a todas. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é muito precioso para mim, que é o encarceramento feminino e o impacto nas relações familiares. Então, vamos começar? Eu gostaria de primeiro de saber o que te levou a fazer essa pesquisa. Bom, em primeiro lugar, eu participei da OAB Mulher, onde nos conhecemos, por intermédio da Maíra Fernandes, e lá eu me inseri num grupo chamado Elas Existem Mulheres Encarceradas. E fui fazer parte de um trabalho na unidade, no Complexo de Bangu, no Roberto Medeiros. Saí desse grupo Elas Existem, mas permaneci com essa atividade. E há 3 anos eu acompanho essas mulheres e hoje em dia elas estão no Henrique Roxo. E a partir então dessa minha experiência e da minha inserção no mestrado na psicologia clínica na área de família e casal, optamos por entrevistar as egressas do sistema e fui muito bem acolhida no patronato e pude então desenvolver essa pesquisa que a gente vai falar aqui um pouquinho. Pode ir lá, Angélica, pode fazer a próxima. Dessa sua pesquisa, consegue fazer a ressocialização? Elas conseguem voltar à sociedade sem aquele estigma que foram ex-detentas? Elas conseguem, tanto elas e a família, voltar a um ambiente da normalidade, daquilo que era antes? Olha, é uma realidade de muito sofrimento e a reinserção é particularmente muito difícil também, né? Seria assim primordial a inserção laboral dessas mulheres, mas a gente não tem política pública que possa fazer esse tipo de trabalho. Além disso, a mulher, ela, inserida ainda numa sociedade patriarcal, ainda tem o reflexo de ter que ser uma mulher mais passiva, mais submissa, mais dócil. E a mulher, quando entra no mundo do crime, ela quebra com esse estereótipo. Quando ela retorna para a família e para a sociedade em geral, esse estigma de ser
né, uma ex-detenta, ela permanece de uma maneira muito enraigada. E esse estigma, ele também recai sobre seus filhos e filhas. Algo como, filho de peixe, peixinho é. Quem sai os seus não degenera. Então a sociedade entende que eles vão reproduzir esse padrão da mãe, que agora recebe um carimbo de criminosa. Que triste, né? Mais uma vez a nossa sociedade tão preconceituosa, né? E dentro da sua pesquisa, o que mais te deixou incomodada, o que mais te incomodou com a situação das presas no estado do Rio de Janeiro? Olha, é difícil falar porque assim, é tudo muito impactante, né? É uma perda não só da liberdade, mas é uma perda da dignidade, dos seus direitos básicos que estão em questão. Então, tem uma situação que eu vou trazer aqui para vocês, que é a seguinte: a família, ela oferece suprimentos de higiene e de alimentos para as presas, né? Que são necessidades mínimas que o Estado não supre. Então a família acaba ocupando esse lugar. E eu ouvi falas assim das mulheres muito ressentidas porque quando as guardas querem puni-las, elas simplesmente inutilizam todo esse suprimento que a família levou. E elas entendem então que esse é um ataque não somente objetivo, mas é um ataque subjetivo, é um ataque aos vínculos familiares. Isso é perversidade, é crueldade, né? A maldade mesmo. É uma situação extremamente cruel. Se você me permite, eu posso até citar, claro, à vontade, um trechinho aqui que eu trouxe de algumas falas, e que ela diz o seguinte: sinceramente, o que partia mais o meu coração lá dentro é quando ele levava as coisas e tinha o baque de 5 minutos depois da visita. Elas vão na grade e fala: baque de 5 minutos. Se você não catar tudinho que é seu, ela joga água ou joga no chão. A gente tem que enrolar no lençol que a gente se cobre, amarrar e botar nas costas e sair. A gente vai para o pátio de visita. Elas davam geral na cela. Tinha muita gente que não tinha visita. Juntava eu e outras meninas e dava leite, biscoito. Só que às vezes a gente não podia nem dividir com o próximo. Elas acham que iam fazer a revista, vamos supor, para ver se a gente acha um celular, droga. Então, tipo assim, o que fica na cabeça da gente que tá lá é que elas só fazem isso para destruir o que as famílias levam. Que absurdo. Que triste, E diga pra gente, dentro dessa entrevista, conversando com essas mulheres, como que elas ficam, qual a situação delas após ter o seu filho, né, que fica aquele período, fica alguns meses, e aquele momento de entregar o filho ou para a família ou para um abrigo. Como que elas ficam? Qual foi o relato? Você ouviu alguns relatos sobre isso? Eu ouvi um relato, trouxe até aqui também, porque esse realmente é muito impactante. As mulheres, elas ficam muito divididas nesse momento, né? Porque elas sabem que a prisão não é um ambiente adequado para os seus filhos e suas filhas, mas ao mesmo tempo elas querem a manutenção desse contato. E esse contato também é um contato que revigora elas, né? Acho que traz um pouco de esperança, né? De esperança, de força, porque é um vínculo afetivo que está ali presente cotidianamente. Verdade. E assim, elas reagem de uma forma assim, muito diversa. Tem algumas, por exemplo, que querem postergar a amamentação porque elas sabem que dessa forma elas vão ficar com seus filhos e filhas um pouquinho mais. Outras não querem nem amamentar, porque esse não querem criar esse vínculo. Exatamente. Com medo da ruptura. Então, nossa, a ruptura deve ser... Eu fico pensando muito na criança, como deve ser doloroso para a criança, quanto para a mãe também, né? Deixa eu aproveitar, mas assim, você a forma da sua pesquisa, elas ficam sensíveis porque elas vão entregar, e outras preferem não. Mas também eu fico pensando, será que é justo para a criança estar naquele ambiente? Pois é uma situação, né,
Muito justo, assim, porque é uma criança, ela não pediu para estar naquela situação, ela fica também refém, porque ela, de uma certa forma, ela está naquela situação. Você me permite, Juliana, Sim, só uma intervenção? Pode falar. Eu acho que, na verdade, Angélica, desculpa, eu querendo responder, não fiz pesquisa nenhuma. Mas eu acho que, na verdade, está aqui para isso, né? Para essa troca. Eu acho que o filho quer estar aonde a mãe esteja. Eu acho que o filho ele não percebe se o ambiente é bom ou não, né? Porque o filho, até uma certa idade, o que importa para ele é a mãe e o pai. Eu acho que ele não tem essa noção, Mas no sistema carcerário, será que aquilo ali é um ambiente para uma criança? Olha, eu concordo com vocês duas. Eu concordo com você e com você, para você ver como essa situação é difícil, né? Muito delicada. Eu já vi reportagens e entrevistas que realmente deve ser doloroso. Eu sou mãe. Sim. Quando minha filha viajou pela primeira vez, foram momentos que eu quase nem dormi direito, porque fica longe. Mas aí eu fico pensando assim, você tá naquela situação que, de uma certa forma, ela se colocou, umas se colocaram naquela situação, hoje estão grávidas, mas será que aquele ambiente é um ambiente para a criança, para se criar uma criança? Eu fico só nessa dúvida, será? E a família? Será que difícil, cadê o direito do pai? Na verdade, a gente tem uma lei, tem na lei que a mulher, quando se descobre que ela está grávida, ela não deveria nem ser presa. Mas infelizmente a gente tem um Estado que não tem essa preocupação. Né? A gente tem um Estado que quer punir sem avaliar caso a caso, sem verificar se realmente aquela mulher está grávida, quanto tempo ela tem de gestação, se realmente aquele ambiente é bom para aquela criança, porque na verdade o Estado deveria realmente se preocupar com as crianças e os adolescentes. Se não é um ambiente para... Por isso que eu tô falando, eu penso na criança. Vamos deixar a Juliana responder, Não, porque ela já respondeu. A pesquisa é tão maravilhosa que, assim, realmente, eu tô, assim, muito feliz pela sua presença. Que bom. De todas, eu posso falar assim, a sua pesquisa é aquela que eu tô, assim, apaixonada por esse programa. Porque realmente você traz uma realidade que na maioria nós não temos. A gente fica fora. É um mundo que a gente desconhece. É um mundo que a gente desconhece. É verdade. Mas eu acho que vocês duas têm razão. Assim, o melhor nessa situação, de fato, seria uma prisão domiciliar. Né? Isso. Verdade. Com certeza. Agora, dentro da realidade que não nos coloca, né? Nos coloca esse direito como possibilidade, a gente tem essa ambiguidade. É importante para a criança estar, né, com a mãe, e é importante para a criança um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Então a gente tem essas duas questões. E isso atravessa essas mulheres também o tempo todo. Que é exatamente essa dificuldade entre querer estar com seu filho e com sua filha e também querer que ele possa se inserir na sociedade, na família, né, e ampliar aí as suas experiências de vida. E aí eu trouxe um relato para vocês de uma mulher que ela estava presa grávida e quando foi ao hospital ter a sua filha, ela pariu ainda com algemas, que a gente sabe que é algo proibido. Então ela diz: eu pedia para ela, filha, ir do hospital, porque eu achei muito doloroso, mas o juiz não deixou por causa da criança. Naomi, foi normal, eu cuidei dela sozinha. Geralmente em casa tem família. Mas deu para cuidar, eles dão um suporte. Não sei hoje, mas na minha época dava. Lá é diferente, não tem grade. Chegou aquela hora, fecha. Mas você tá solta lá dentro. Por mais que seja difícil, você tá ali com a sua filha. E eu não conseguia amamentar direito, porque eu estava algemada. Tentaram botar no pé e não conseguiram. O diretor do hospital perguntou se eu preferia voltar ou ficar lá. Eu preferi voltar para a unidade, porque lá eu não tinha condição de cuidar da minha filha. Eu fiquei no máximo um dia no hospital. Eu não conseguia amamentar algemada. Nossa, que absurdo, né? Realmente são relatos impactantes. Eu ia te fazer uma outra pergunta, né? Qual foi o pior relato que você ouviu de uma detenta? Mas eu acho que deve ter sido esse relato, né? Porque como que uma mulher que está para parir,
ela vai sair correndo ou vai fugir? Qual a necessidade de se algemar uma mulher que tá para gerar um filho? Eu acho que isso, eu nem digo que é desumano, porque para mim não são humanos, né? Uma pessoa que cuida da outra dessa forma, ela não tem nada de humano dentro dela. Eu acho que o coração tá lá na sola do pé. A gente costuma dizer que pessoas que não têm sensibilidade, o coração tá na sola do pé, né? Porque é realmente muito impactante. Por isso que ela queria voltar, né? Ela queria voltar para a unidade porque ela queria poder pegar a filha no colo, queria poder amamentar, e algemada era impossível. Mas impossível, verdade. Para finalizar, já? Dessa sua pesquisa, as suas entrevistas, o que elas pensam sobre o futuro quando já conquistaram a liberdade? Como é que fica a cabeça dessas mulheres? É de novo uma situação muito difícil, né? Retornar para a família, para a sociedade após a soltura. Num primeiro momento, o que me deixou muito impactada com o relato delas foi que os filhos, eles reagem das formas também mais diversas a esse retorno. Né? Então, teve uma, por exemplo, que disse que o filho não queria se aproximar dela. E que agarrava o pai. Ela tentava e ele agarrava o pai. E aí ele chorava de um lado, ela chorava de outro lado. A filha mais velha prontamente acolheu essa mãe. O do meio ficou ambíguo, titubeando. Eu quero abraçar, mas não sei se eu vou abraçar. Eu quero abraçar, mas não sei se eu vou. E conseguiu finalmente se render aí, né? A esse... o amor, né? Aconchego dessa mãe. Então, esse é só um exemplo para a gente ver como é difícil também para a mãe, né? E para a criança. Porque a criança, a gente tem que pensar na idade que ela tem quando essa mãe foi encarcerada, né? No tempo. É que às vezes elas estão de penas altas, né? Exatamente. Esse tempo de ausência, né? Na rede também de proteção que essa criança tem. Então, assim, que ambiente foi esse que acolheu essa criança? Né? De que maneira? Como esse ambiente fala sobre essa mãe? Verdade. Porque aquilo que a gente estava falando inicialmente, essa marca, esse estigma do encarceramento é muito forte. E aí algumas mulheres dizem para os seus filhos e filhas que estavam trabalhando, que estavam viajando. Imaginei isso, viajando, mamãe está viajando. O que gera uma desconfiança e uma insegurança muito grande. Que aí, assim, tem um abandono, eu acho, né? Porque se você fala que está viajando muito, fica muito tempo, de repente a criança abandonou. Mas deixa eu só aproveitar. Eu acho que a verdade é sempre a melhor. Por mais que doa, a verdade é sempre a melhor. Você tem toda a razão. Falar logo assim, é sempre melhor. Por mais que doa, a verdade é sempre melhor. Sim. Porque depois vem a descoberta e você se sente enganada. Sim, e aí vem esse sentimento de desconfiança, né? Porque a confiança, ela é fundamental para a relação do ser humano. Você quer proteger a criança, você esconde. Você acaba que desprotege, sabe? Porque o mundo é cruel. Sempre alguém que não seja você vai falar e da pior forma possível. E aí quebra toda uma imagem que tentou construir da mãe, né? Tentou preservar, talvez, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho. Tem programas para essas mães que quando elas vão... algum programa para voltar ao trabalho ou um programa que a própria família fique inserida para que eles possam aprender, né, a conviver novamente, porque até ontem ela era uma detenta, hoje ela é uma pessoa que está na sociedade. Existe esse o patronato ele faz, né, esse trabalho, mas com muito esforço, com muito empenho, mas o alcance não é o alcance necessário, né, de acordo com a demanda. Então, as mulheres realmente têm muita dificuldade de poder encontrar um trabalho, principalmente após esse momento do cárcere. Porque muitas empresas também têm preconceito, né? Verdade. E não acolhem essas mulheres, não dão também uma oportunidade, entendendo que se ela teve um comportamento delinquente, ela pode novamente reincidir nessa prática. O pensamento é sempre que vai reincidir, nunca sempre. Da sociedade em geral, né? A sociedade em geral, porque você fica pensando. Por isso que eu estou perguntando se tem esse programa
para que não Tem sofra algumas mais. instituições, algumas ONGs, algumas OCIPs trabalham com esse tipo de projeto, que dão assistência. A gente tem até a doutora Flávia Frost, que é advogada, a instituição dela trabalha com isso, né? Que é o Anjos da Liberdade. Trabalha exatamente com isso. Ela presta uma assistência para aqueles presos que ganham a liberdade e necessitam de um emprego, de uma moradia. Ela tenta dar essa assistência. Sim. Então tem algumas instituições. E já chegando na reta final, como dá vontade demais, a gente fica com aquele gostinho, né? Eu quero mais. Que foi bom, você trouxe muitas informações importantes, você trouxe uma realidade que é muito longe da nossa realidade, a gente desconhece completamente, né? Porque a gente só passa a ter uma noção quando a gente passa, ou tem alguém, algum conhecido, um amigo ou um parente, que a gente descobre qual é a realidade, como que é uma realidade cruel. Infelizmente, o nosso sistema é um sistema que não pensa em momento nenhum ressocializar. Isso está muito longe, né? Infelizmente, é lamentável, não existe realmente projetos com boa vontade, porque tem que existir as boas vontades para que realmente isso aconteça, para que o preso realmente, ou a presa, possa, quando receber a sua liberdade, ter uma vida digna, né? Eu acho que fica muito longe quando a gente pensa em Constituição, a Constituição não é respeitada e fica tão longe, né? Quem realmente tem dignidade, quem não tem. A gente começa a selecionar. Nossa sociedade ainda é muito punitivista, né? Com certeza. Então não quer mesmo reintegrá-los. Não. Você sempre vai ser uma ex-detenta, né? Sempre. Mas é uma questão também que a gente abriria margem para uma outra discussão. Porque quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa na sociedade que é muito punitivista, a gente pensa nos casos que não são punidos. E aí é uma questão que vai dar muito pano pra manga, que é melhor a gente nem começar. Né? E aí, toda vez que a gente recebe uma convidada, eu agora estou inserindo também nesse quadro Salto Agulha, a gente faz umas perguntinhas que é um bate-bola, é uma brincadeira que eu faço para descontrair. Eu vou falar uma palavra, o que vier à sua cabeça você me responda. É um bate-bola. Liberdade. Meta. Mulher. Alegria. Sociedade. Igualitária. Juliana, quero lhe agradecer mais uma vez. Eu já queria muito lhe trazer aqui. Que bom que nós criamos esse quadro, porque aí nos dá a oportunidade de conhecer as mulheres de outras profissões que vêm trazendo tanta riqueza pra gente. Como foi bom a sua vinda aqui, como você trouxe informações importantes e relevantes pra gente realmente conquistar uma sociedade mais digna e mais igualitária, né? Porque é através de conhecimento que a gente conquista. Sim. Só para finalizar, aproveitando o seu gancho, uma coisa que me surpreendeu bastante na minha pesquisa é que as mulheres, em geral, dentro do sistema, não recebem visita de seus parceiros, né? Em torno de 38% mais ou menos. E na minha pesquisa, eu fui brindada com uma realidade bastante diferente. Homens participativos. Que bom! Nossa, que homens visitando suas mulheres, suas ex-parceiras, tomando conta de seus filhos e filhas, levando suprimentos de higiene, de alimentação. E, assim, isso me deixou, assim, muito feliz, né? E pensando que, quem sabe, a gente está conseguindo construir, de fato, uma outra possibilidade para homens e mulheres. Que bom, e a gente só tem a ganhar em relação a isso, né? Homens e mulheres, nossos filhos, nossas filhas. E aí a gente começa a ver aquele suspirozinho da divisão da obrigação. Família, como é importante, né, a divisão da obrigação. O homem também percebeu quanto ele é importante, quanto ele pode contribuir para a família dele. Não só levando o dinheiro, né, o sustento, mas sim participando muito mais. Exatamente. Isso é importante demais. Então, mais uma vez, muito obrigada. Que bom. E nós ficamos por aqui. Eu sempre finalizo com a frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E não se esqueçam, se inscrevam no canal Mulheres Advogadas do Século XXI e nos sigam também nas nossas redes sociais. Muito obrigada e uma boa tarde.